Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube. Este que já está no ar, a edição de quarta-feira do Telenotícias, já 23 de julho de 2025. E vamos às notas que marcam a atualidade nacional. Começamos mesmo com a Zona Norte, em que a cidade de Nacala-Porto, na província de Nampula, amanheceu agitada. Ex-guerrilheiros da Renamo fecharam a sede distrital do partido, gerando tensão no local. E a nossa equipe de reportagem tentou aproximar-se para apurar as razões da manifestação. No entanto, foi impedida de entrar no recinto. A cidade de Nacala-Porto, província de Nampula, amanheceu agitado esta quarta-feira. Ex-guerrilheiros da Renamo encerraram a sede distrital do partido. O colega teve sucesso, assim como a nossa equipe de reportagem, não escapou à fúria dos ex-guerrilheiros da Renamo. De facto, estavam a inibir-me fazer algumas imagens do meu operador, portanto, estes só simplesmente chegaram e começaram a perseguir o meu operador, mas pelo ambiente eu disse para o operador que pudesse procurar um lugar seguro para esconder-se, porque eles estão ali com objetos contundentes, além de armas, e se fosse que encontraram pela fúria, obviamente iriam desferir golpes, vários golpes contra o operador. Tentaram agredir? Tentaram agredir, e a mim também quase abrabataram-me, só quando usei expressões do Carlos Cardoso, que não colocam as palavras, as algemas, eles tentaram rebaixar, portanto, os ânimos. No entanto, algumas pessoas que estiveram no local relatam como tudo começou, descrevendo momentos de grande movimentação e descontentamento por parte dos ex-guerrilheiros. Eu estava a passar aqui, então quando cheguei aqui, encontrei aqui, enquanto estavam cheias as pessoas, sim, tentei perguntar esse assunto aqui, aí me falaram o quê, pá? Ninguém fala coisa certa, só eu estou a ver movimento só, com pessoas ali, sim, é assim mesmo. Mas aqui a circulação de pessoas está sendo complicada? Está sendo complicada, sim. Triste da nossa situação da terra, da cidade de Nacala-Porto. Passamos de distante para irmos trabalhar no job. De repente encontramos muita orientação no nosso local. Mas está sabendo perguntar a gente para saber o que está acontecendo, ainda não estamos a local para ouvir. É por isso que estamos a tentar parar para ouvirmos o que acontece no momento. Eu estou triste porque essa coisa que saiu agora assim, hoje, não é fácil para se fazer aqui na cidade como aqui. A nossa equipe está no local para acompanhar todos os passos e promete trazer nos próximos blocos noticiosos. Ibrahim mantou nas imagens, Eito Fernando a partir da cidade de Ferro Portura de Nacala. Migramos agora para o sul do país, em que se realizou nesta quarta-feira uma ação de capacitação promovida pelo IPEM, direcionada aos pequenos e médios empreendedores, com o objetivo de reduzir a elevada taxa de informalidade que constitui um dos principais obstáculos à competitividade e inclusão econômica no país. A capacitação enquadra-se no plano anual de atividades do IPEM e visa disseminar informações estratégicas para a formalização de negócios, incentivando os empreendedores a integrarem o sistema econômico formal e beneficiarem de melhores condições operacionais. A iniciativa está alinhada ao Plano de Aceleração Econômica aprovado em 2022, bem como as medidas orientadas para o fortalecimento do setor privado e melhoria do ambiente de negócios. Sessões de capacitação focadas para incentivo às PMEs ao processo de formalização das atividades econômicas, para responder àquilo que são as medidas que têm sido levadas a cabo pelo governo de facilitação do ambiente de negócios em Moçambique. Como sabem, foi tanto aprovado em 2022 o Plano de Aceleração Econômica, que inclui, portanto, algumas medidas que visam incentivar o setor privado e também melhorar o ambiente de negócios. Segundo a Ronatan Ernesto, diretor do Serviço Central de Desenvolvimento Técnico e Competitividade, foram revistos instrumentos legais como o Código Comercial e aprovada a Lei das Pequenas e Médias Empresas. Foi, igualmente, introduzida uma declaração simplificada de comunicação para atividades isentas de taxa de formalização. E nós, como entidade de promoção das micro, pequenas e médias empresas, temos levado a cabo ações de sensibilização, de capacitação a iniciativas empreendedoras ou mesmo a micro, pequenas e médias empresas que não estejam
devidamente formalizadas, portanto, para a formalização. Então, esta atividade insere-se neste quadro de implementação do plano de atividade anual em ações de formação para a formalização de negócios. O responsável destacou que um dos principais entraves à formalização continua a ser o acesso à informação, sobretudo nas zonas rurais e periféricas, onde muitos empreendedores desconhecem os benefícios da formalidade. Para ouvir das PMEs quais são os principais desafios no processo de formalização. Algumas questões foram colocadas em resposta a esse inquérito, é mesmo acesso à informação, como se formalizar, não é? Aonde se formalizar, quais são os passos necessários para a formalização. E é nesse contexto que nós desenhamos, portanto, o programa de formação para, portanto, fornecer esse tipo de informações dentro daquilo que é o quadro do plano de atividades de capacitações para o presente ano 2025. A Ronatan Ernesto avançou ainda que o programa tem abrangência nacional e prevê induzir a formalização de mais de 500 pequenas e médias empresas por ano, reforçando o papel do empreendedorismo como motor do desenvolvimento econômico. Após formalização, nós orientamos os empresários a se dirigir aos centros de orientação ao empresário para o acompanhamento pós-formação. É nos centros de orientação empresária onde são, portanto, orientados e instruídos e apoiados a instruir os processos para o processo de formalização, a partir, portanto, até mesmo do desenvolvimento da ideia do que é o negócio, se for iniciante, a questão de orientação para o registro, iniciando, portanto, uma reserva de nome, e posteriormente, dependendo da natureza da empresa que quer formalizar, sendo empresa individual, sendo uma sociedade, orientamos e apoiamos a elaboração do estatuto da sociedade, a organização de todo o dossiê. Importa referir que o Centro de Orientação ao Empresário continua a desempenhar um papel crucial na capacitação e assistência técnica às pequenas e médias empresas, contribuindo para uma economia mais inclusiva e resiliente. E no contexto do crime estão contas com as autoridades 4 jovens supostos homens katana e assaltantes de telemóveis na via pública no bairro da Manga. Trata-se de indivíduos que era de hábito assaltar vários indivíduos na calada da noite com instrumentos contundentes, como katana, roubando motorizados e telemóveis na via pública. Os indiciados foram surpreendidos pelas autoridades de flagrante delito. Em entrevista, confessa que são malfeitores. Sim, tínhamos este plano. De roubar? Sim, sim. E outros meios? Não sabemos. Só moto e uma katana que nos pertence. Não nos pertence. Não. Agredimos um indivíduo que vinha de motorizada com uma cliente. Então, chegada na via pública, aquele taxista estava parado. Chegamos, ameaçamos ele e arrancamos a moto. Agora está nas mãos das autoridades, como se sente? Muito arrependido. Eu estava na moto, ele estava até claro. Depois eu cheguei, arranhei o telefone e fui embora. Estava sozinho? Estava sozinho. Por seu turno, o porta-voz da PRM, Honor Chimbo, explicou como foi possível neutralizar os indivíduos. A PRM tomou conhecimento, mediante denúncias, da existência de um grupo que se dedica ao roubo de motorizadas na via pública e também em residências, mediante o uso de katana. Também tomamos conhecimento da existência de indivíduos que se dedicam ao roubo de telefone nas vias públicas usando motorizadas, a quem vulgarmente chamamos de homem-águias. Portanto, os mesmos já estão detidos, são confessos a este que acabamos de apresentar e diligências estão em curso ainda para identificar os comparsas do homem-águia, que conseguiram até então estão a monte. Apelamos mais uma vez à população para que continue a denunciar casos do gênero e aqueles que se sentiram lesados aproximem a 7ª Esquadra da PRM Cidade da Beira para possivelmente identificar e recuperar os seus bens. As imagens são de José Abelho, Mendes Mundai, província de Sofala. Em contexto do mercado financeiro, o Banco Sólido inaugurou esta quarta-feira a sua nova sede na cidade de Maputo. A cerimônia foi dirigida pela ministra das Finanças, Carla Alessandra do Rosário Louveira, e contou com a presença de membros do Conselho Diretivo do Banco de Moçambique.
A abertura da nova sede representa um marco importante na estratégia de expansão do Banco Sólido, que iniciou as suas operações há mais de 10 anos, com enfoque no microcrédito. O novo espaço pretende proporcionar maior acessibilidade, inovação e melhores serviços aos clientes, consolidando a posição da instituição no mercado financeiro nacional. Segundo o CEO do Banco Sólido, Gerson Tembe, o objetivo da instituição é incentivar a inovação e formalizando o setor informal, garantindo que os pequenos operadores econômicos tenham acesso ao crédito, desde que demonstrem ter um negócio com potencial de geração de receita. A intenção desse banco é trazer mesmo diferencial, é trazer a diferença para Moçambique, é trazer o informal, ele ficar formal. O banco tem questão de buscar garantias, mas temos que também perceber, este informal tenha algum negócio, alguma solidez, esse informal iniciou algum negócio, não vamos buscar garantia em alguém que está a iniciar negócio, vamos buscar a identidade desta pessoa. Não são garantias que fazem um banco, é o trabalho que faz um banco. Não são garantias que fazem crescer as finanças, é o trabalho daquele informal para poder gerar fundos também para o banco e também para ele. A ministra das Finanças, Carla Alexandra do Rosário, destacou que o Banco Sólido poderá contribuir significativamente para a inclusão financeira, especialmente junto das populações de baixa renda. Lançou ainda o desafio à instituição para expandir os seus serviços a outras regiões do país. Este banco vai ajudar, portanto, na proximidade que portanto, as pessoas precisam relativamente a produtos financeiros que estejam disponibilizados, estejam orientados e desenhados para a população que hoje pode estar a ser menos incluído na banca formal. Portanto, observamos que a linha de trabalho que este banco está a trazer, que é olhar mais para as mulheres, para a juventude, para os segmentos de população de baixa renda, olhar também para o mercado informal, para ver como poder bancarizar este mercado informal, está completamente alinhado às políticas, objetivos do governo, que é assegurar a transformação estrutural da economia, assegurar uma banca mais próxima dos cidadãos, assegurar uma banca que possa responder às preocupações de acesso ao financiamento e produtos financeiros que contribuam para a melhoria do seu bem-estar, a sua qualidade de vida, e entendemos que esse banco poderá trazer esse resultado. É por isso que estamos a desafiar este banco, não apenas permanecer nesta agência que estamos a inaugurar hoje, mas, sobretudo, assegurar a expansão dessa atividade por outras agências nos arredores da cidade de Maputo e província igualmente, mas por que não também expandir para o resto do nosso país? Porque entendemos que as preocupações que poderão ser resolvidas aqui na cidade de Maputo também são as preocupações que se mostram necessárias nos demais quadrantes do país. Portanto, é uma mais-valia para o nosso país e saudamos o banco por esta iniciativa. Por fim, a ministra referiu que o governo está empenhado em promover a boa governação, assegurando maior transparência na gestão do erário público. Estamos a trabalhar no âmbito da componente da boa governação. E na componente da boa governação, os instrumentos que estamos a observar é assegurar maior transparência na prestação de contas, maior informação relativamente como é que o erário público está a ser utilizado. E todos aqueles que são os ganhos ou os resultados resultantes de operações ou de ativos que possam ser, portanto, arrecadados ou entregues ao Estado, resultantes da prática ilícita, qual é, portanto, o exercício, qual é a gestão que o Estado está a fazer. No que diz respeito à sinistralidade rodoviária, a Polícia de Trânsito na cidade de Quelimane, já no centro do país, dialoga com estudantes de escolas de condução sobre a necessidade de uso de medidas preventivas a acidentes na via pública. Estão sendo levadas a cabo em comum coordenação com as escolas de condução, visado incutir nos estudantes a necessidade de sempre que se fizerem a via pública sejam imprimidas ações para uma condução defensiva. E o condutor que atravessar o cruzamento com o sinal vermelho, aliás amarelo, está a pôr em perigo a vida dele e a vida dos outros e a vida dos bens. Por isso, nós como futuros condutores, é preciso termos esta cultura, esta consciência, esta cultura de condução defensiva. Dizia eu que o artigo 38
fala de prioridade de passagem. Neste mesmo cruzamento, se não temos corrente elétrica, o nosso semáforo vai acender? Não. Significa é um cruzamento sem sinalização. Este cruzamento, basta haver falta de corrente elétrica, não há sinalização. Quem pode passar primeiro neste cruzamento? Passa primeiro quem tiver a direita livre. Respeitar os sinais de trânsito e dar prioridade devem sempre ser observados. Mas muitas das vezes há muitos erros aos condutores. Pior ainda aos taxistas, aos ciclistas. Quando chega lá, basta acender a luz verde, cada um por si, Deus para todos. Não é esta cultura que nós estamos a aprender aqui na escola de condução. Então, estamos a vir aqui a puxar essa consciência, a ter esta condução defensiva perante a via pública. Uma responsabilidade. O condutor tem que ter uma responsabilidade acrescida. A porta-voz do Comando Provincial da PRM na Zambésia, Belarmina Henriques, fala da necessidade de conversar de forma educativa com os futuros automobilistas, de forma a incutir nos mesmos a necessidade de garantirem a segurança rodoviária na via pública. Então, seria caricato que, após 6 meses, os mesmos não conhecessem os sinais, não conhecessem a polícia, né? Então, nós viemos até essa escola, Dom Pastor, para primeiro nos conhecermos. Segundo, reforçarmos o que a essa escola ou as entidades competentes fazem neste sentido, que é as aulas de condução. E nós, como a polícia, viemos reforçar o que de melhor sabemos fazer e os mesmos vão conciliar com o que aprendem para que amanhã possam ser melhores condutores na via pública. Um pouco das escolas de condução nesta parcela do país recebem ações de sensibilização visando reduzir a sinistralidade na via pública. Voltamos para Nampula, mas desta vez para falar sobre política, em que o Movimento Democrático de Moçambique, naquela província, está a revitalizar as suas bases com olhos postos nos próximos pleitos eleitorais. Depois dos resultados obtidos nos últimos pleitos eleitorais, o MDM na província de Nampula está empenhado na revitalização das suas bases com olhos lançados para as autárquicas de 2028. Lopes Akim Matamuro fez saber que a sua formação política está a receber novos membros, incluindo os que haviam desertado. Nós estamos agora a receber membros que, por razões de distração, alguns tinham se retirado do partido, enganados pelos novos movimentos. Pouco a pouco estão a voltar. Estamos a receber todos os dias, estão a vir, não, é que nós estávamos enganados, mas nós recebemos só nossos membros. Por outro lado, Matamuro, delegado político provincial, garantiu que, apesar dos maus resultados nas últimas eleições, a saúde do partido é estável. A saúde do partido neste momento é que está boa. Pelo menos na província de Nampula, a saúde está boa. O MDM está a avançar. O delegado político provincial falava durante o empossamento de novos quadros da Comissão Política Provincial. Amos Manuel Cortes Sumulha, da capital do norte do país. Vamos acompanhar agora a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em todo o território nacional.
Enquanto o MDM está focado nos próximos pleitos eleitorais, o FTV Debate também tem o seu foco. Venâncio Mondlane chegou a Maputo sob forte aparato policial e dirigiu-se à Procuradoria-Geral da República, onde não apenas foi ouvido, mas também lhe foram apresentadas as acusações que pesam sobre si. Mas há uma pergunta: o que realmente está em causa e quais consequências políticas é que podem advir desta nova audição? Recorde-se que é a terceira desde que Venâncio Mondlane foi chamado àquela mesma Procuradoria. Mas temos também outro tema. Uma tentativa de sequestro a um cidadão chinês foi frustrada, no entanto, apenas por populares no centro da cidade de Matola. Falamos especificamente de Machanchuan, num cenário de sequestros cada vez mais frequentes. E a pergunta, mais uma, é: até que ponto é que as autoridades estão a perder realmente o controlo sobre a segurança? Mas temos ainda outra proposta, que é a terceira, em que o Centro de Integridade Pública, isto é, CIP, levanta diversas preocupações sobre o possível uso de fundos do Instituto Nacional de Segurança Social na reestruturação daquela que pode ser chamada falida linhas aéreas de Moçambique. Estaremos, afinal de contas, perante um novo risco para as contribuições dos trabalhadores, mas como última proposta, nós temos que, numa altura em que o país enfrenta uma falta preocupante de divisas, falamos de dólar, euro, como também randes, com impacto direto nas importações e nas reservas cambiais, quais são, afinal de contas, as soluções reais e sustentáveis para estabilizar a economia nacional? Estas são as propostas que nós temos para si e as perguntas, de fato, são muitas. As respostas nem sempre óbvias. No entanto, nós temos o encontro marcado para as 20h45 neste mesmo espaço FTV. Que a sua noite de quarta-feira seja altamente abençoada. Até logo. Fique bem.